Bom dia, meus estouradores de bolha, cheiradores de HHO. Então, hoje eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu uso o hidrogênio injetado, né? Por quê? Porque essa é a forma correta, é gerenciada e injetada. Eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Um bico injetor. Olha o barulhinho que ele faz. Aqui é melhor, né? Ó. Tá pulsando, né? O bico injetor tá pulsando e fazendo o gerenciamento do hidrogênio. Lógico, tá desconectada a mangueira, tô só mostrando para vocês. Mas o que eu quero falar para vocês? De vez em quando, esse cara aqui, ele trava. Por que ele trava? Porque ele pulsa mais que o normal. Para cada vez que um bico injetor de gasolina pulsa, esse cara aqui pulsa uma vez também. Então ele pulsa 3 vezes mais do que o normal um bico injetor deveria trabalhar, tá? Mas é o suficiente no caso para injetar o hidrogênio, ok? Esse aqui é um padrão Bosch. A controladora de injeção já vem com esse chicotinho aqui, já vem com esse conector, tá? Que é a BlueSys. O que acontece se esse bico injetor travar? Quais são os problemas que isso vai acarretar no seu carro se você estiver usando hidrogênio e de repente esse bico injetor aquece muito e trava? Vou mostrar isso para vocês e como vocês resolvem esse problema, tá? Só um minutinho. Tá, então vamos lá. Eu tenho vários bicos aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um de moto, tá? Ele tem 12 furos, não sei se vai dar para você ver, para vocês verem. São 12 furinhos, tá? E tem 12 furinhos, microfuros. Não é um furo só. Ele é da moto, aquela Kazinski. Esse kitzinho você acha na internet também. Depende do seu projeto, depende de como você vai gerenciar a entrada do gás, tá? Esse bico aqui, ele não vem com a BlueSys e não serve para BlueSys também, tá? Por causa do conector e por causa da impedância. Uma coisa que vocês têm que ficar bem espertos é com a resistência interna do bico. Aqui dentro é uma solenoide, é uma espiral de fios, né? de energia que corre aqui dentro. É uma espiral, uma mola mesmo. Um eletroímã, na verdade, enrolado. E conforme a impedância dele, a resistência for maior ou menor, você não pode conectar na BlueSys ou qualquer outro gerenciador. Você não pode também conectar na controladora do seu carro. Depende da controladora, vai acender a luz no painel do seu carro, falando que existe algum problema na injeção, tá? Por quê? Por causa da impedância interna, resistência interna à passagem de corrente. Então, cada bico tem sua aplicação e você tem que escolher aquele que for mais compatível com o que você está usando, tá bom? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Eu tenho um bico aqui que poderia estar travado, ele estava travado na verdade. O que você faz? Você pega primeiro uma fonte, tá? Regula em 12 volts, ok? E aí você vem e dá um toquezinho só. Vou pausar aqui e vou mostrar para vocês, só um minutinho. Então, mostrando o que eu fiz aqui no bico, nos bicos. Eu usei uma graxa desengripante, esse MP1 aqui. Não estou fazendo propaganda, você pode usar qualquer outra graxa spray que você tiver, tá? Ele é um desengripante, então é uma graxa bem fininha, um óleo bem fininho que você aplica. Você aplica dentro do tubo do bico, se ele estiver travado. Aí você deixa um tempo para esse óleo entrar, para essa graxa entrar dentro dele e você poder acionar depois. Então, aqui eu tenho outro bico preso. Como que eu faço para destravar esse bico então? Aqui já está lubrificado com aquele desengripante, tá? Já está lubrificado com desengripante. Como que eu faço para acionar o bico? Você pega a pinça,
Você vai usar uma bateria, você pode usar bateria ou pode usar fonte de alimentação. No caso, estou usando uma fonte 12 volts. Pode ser um carregador de bateria? Pode. Se você tiver um carregador de bateria aí 12 volts, pode ser. Tá? Por que tem que ser 12 volts? Alguns bicos não trabalham com 12 volts, eles trabalham com 6 volts, tá? Com 5 volts, 6 volts. Não, os 12 volts é só para fazer isso aqui, ó. Você tem os dois pinos de contato, positivo e negativo aqui, e você vai encostar aqui, ó. Ó o bico trabalhando, ó. Você só vai fazer isso, ó. Ó, aqui esse bico tá solto já, tá? Mas por quê? Porque no carro ele estava preso, ele estava travando, ó. Aí você solta ele, encostando aqui, só dando uns toquezinhos. Se eu deixar essa pinça presa aqui no contato dele, o que vai acontecer? Ele vai aquecer o solenoide dele, vai queimar. Ele não foi feito para isso, porque 12 volts é muito alto e a amperagem aqui é alta. Então o que você faz? Você só dá um toquezinho, só encosta, ó. Só dá um toquezinho, tá? Para ele soltar. Inverte a pinça, vem aqui, tira essa pinça positiva daqui, inverte ela, tá? Coloca na outra pinça, é porque eu estou olhando pelo celular também, aí fica complicado. Aí inverte a pinça e faz o contato pelo celular. Desculpa, pelo celular não. Tô fazendo aqui, filmando para vocês. Aí fica complicado, falando besteira já. Desculpa. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Repete o movimento, repete a ação. Ó. Tô indo aqui, ó. Então esse bico ele tá solto, aparentemente ele tá solto. Tá? Ele não tá mais travado, ó. Faz esse barulhinho, ele tá fazendo movimento. Quando ele tá travado, ele não faz esse barulhinho, ele não solta, ele fica travado. Esse bico aqui, ele estava travado antes de eu fazer isso com ele, tá? Você vai observar que ele esquenta, ele aquece aqui, ó, no pezinho onde é o solenoide dele, ele aquece, fica um pouco quente, tá? Não deixa aquecer muito, senão você pode queimar, tá? É só uns toquezinhos assim para soltar. Aí você vem, bate o spray de graxa aqui dentro, óleo, né? E repete o processo algumas vezes para destravar, tá bom? Com o tempo, quando você deixa ele aqui assim em pé, a graxa líquida ela vai descer, vai penetrar dentro do bico, dentro do êmbolo dele que está ressecado, e aí ele vai ficar molinho, tá? Essa graxa ela vai descer e penetrar dentro do êmbolo Deixa eu abrir aqui, só um minutinho, deixa eu abrir a morsa. Travar aqui para mostrar para vocês. Vou travar, senão ele cai, tá? Filmar com a mão só. Complicado. Então, vou mostrar para vocês agora esse cara aqui que estava travado, tá? Só um minutinho. Se a filmagem ficar ruim, vocês me desculpem, me perdoem, tá? Que estou filmando aqui com a mão só. E fica complicado de segurar o bico ao mesmo tempo filmar, tá? Depois eu arrumo um jeito de filmar melhor, se for o caso. Tá invertido. Aqui. Peraí, deixa eu prender ele na morsa. Fiquei com medo de apertar o bico e estragar ele. Acho que agora prendeu direitinho. Tem que tomar cuidado também, que esse troço ele não é muito durinho não. Se você fizer a coisa de mau jeito, você estraga o bico injetor. Você pode amassar ele, pode empenar ele, aí acabou. Aí você não consegue fazer ele funcionar mais. Tá bom? Então vamos lá. Ver se eu consigo fazer esse aqui bater também. Ó, tá batendo. Esse barulhinho é do êmbolo dele batendo a agulha, tá? Você consegue ver a agulha na outra extremidade. Se você olhar a outra extremidade, você vai ver uma agulha se afastando e se aproximando do fim de curso dele, do furinho do bico. Só dá esses contatinhos assim, ó. Não deixa muito tempo encostado, tá? Porque pode danificar o bico injetor, tá bom? Agora vamos inverter. Porque o bico ele não foi feito para trabalhar com 12 volts. Alguns bicos não trabalham com 12 volts, tá?
Então tem que tomar cuidado com isso. Se você deixar muito tempo, ele vai queimar, ele pode queimar, tá? Você pode danificar a parte eletrônica do bico, ok? Então vamos lá. Ver se faz ele pulsar aqui. Ó, tá pulsando também, tá? De vez em quando sai faísquinha, não tem problema, isso não vai dar choque em você não, fica tranquilo, ok? Ó, esse é o trabalho que tem que ser feito, tá? O que ocorre? Qual outro problema que você tem? Quando você está trabalhando com bico injetor e injetando hidrogênio, não, essa é a agulha, né? Quando você está trabalhando com bico injetor e injetando o hidrogênio, o bico, esse tipo de bico normal, ele não é o tetrafuel. Esse aqui não é o tetrafuel, tá? Ele é um bico de combustível normal, padrão Bosch, tá? O que tem que ser observado? Esse padrão aqui tem que ser o mesmo, compatível com o chicote que foi enviado na BlueSys para você, tá? Normalmente vai enviado um bico injetor. Hoje em dia já está indo bico injetor de GNV, tá? Já é um padrão mais novo com a BlueSys, já está indo bico injetor de GNV. Caso você ainda esteja com o padrão de bico injetor antigo, né? Caso você tenha comprado a BlueSys com bico injetor padrão antigo, ele vai estar numa configuração, ou essa configuração do Bosch, tá? Ou outra configuração padrão do chicote. Aí você olha qual que é o chicote, qual o configurador que está lá para o seu bico injetor, e aí você trabalha, você pode até substituir o bico, lembrando que os bicos injetores, em geral, eles não foram feitos para trabalhar dessa forma seco, porque aqui dentro está entrando gás, o hidrogênio, e ele é seco. A gente poderia pensar assim, hidrogênio é água, é molhado, não, mas não é isso. O gás entra aqui, a mistura de gás entra aqui, ela entra seca. Esse bico ele é projetado no carro para trabalhar com líquido frio, a gasolina ela é gelada, o etanol também é gelado. Então, quando você põe o bico para trabalhar de forma seca, com o hidrogênio, a tendência dele é aquecer e travar. Então, de tempos em tempos, você tem que verificar se ele está batendo. Você vai escutar o barulhinho dele, igual mostrei no início do vídeo. Então, é isso que eu queria falar para vocês. O que acontece se esse cara travar? Se esse cara travar, o seu sistema de hidrogênio vai sofrer uma pressão muito alta, porque não vai estar saindo gás. Ele pode travar aberto ou pode travar fechado. Do jeito que ele está aqui agora, ele é fechado. A maioria dos bicos, eles ficam fechados quando não estão sob efeito da corrente elétrica, tá? E alguém poderia perguntar, qual a polaridade? Cara, positivo e negativo aqui tanto faz, é um solenoide, é uma bobina, tá? Se você inverter depois e fazer o teste, não tem problema para testar, ok? Só vai ter problema quando você for conectar lá no carro. Mas aí o conector tem um guia, não tem como você conectar errado, tá? Na BlueSys já vem certinho, ok? Ou se você estiver usando outro controlador, o fabricante já vai enviar o cabo certinho para você, tá? Negativo e positivo. Mas normalmente é uma bobina, quando você energiza ela trabalha de uma única forma. Tanto faz ser positivo ou negativo, não vai fazer diferença para você, tá? Mas enfim, se isso aqui travar, você vai gerar uma pressão excessiva dentro do seu sistema. Seu sistema de hidrogênio ele tem que ser capaz de lidar com pressões altas, tá? Eu ensino os meus alunos a trabalhar com isso, a fazer todas as etapas do sistema. Um sistema de hidrogênio ele tem 4 etapas. Eu ensino os alunos a trabalhar todas as etapas para ter um sistema de forma eficiente e você ter o resultado que você espera no seu veículo, ok? Então fica a dica aí. Se o bico injetor estiver travado, o bico injetor do hidrogênio estiver travado, você agora sabe como resolver o problema. Vai travar de novo? Pode travar de novo, mas daqui a alguns dias, quando a graxa que está aqui dentro ela secar por causa do calor, e aí você vai ter que fazer esse tratamento de novo. Ou substituir o bico, se for o caso, tá? Por enquanto não teve nenhum bico meu que eu não fiz esse tratamento que ele não voltou, tá? Pode acontecer? Pode. Eu já tive alunos que o bico injetor secou de tal forma, ressecou de tal forma, que ele não voltou mais. Ele danificou de vez, tá? Então aí nesse caso você troca o bico injetor. Você pode comprar usado, você pode comprar num ferro velho,
tá? O bico injetor custa na faixa de 40 a 70 reais, em média, dependendo do bico. Não tem especificação de um bico que tenha que ser exigência de bico, pode ser qualquer tipo de bico injetor que você encontrar, desde que tenha uma vazão, né? Você vai saber lá, o cara vai te falar de que carro que é, pode ser até um bico injetor do seu carro, se você comprar usado, tá? Desde que você verifique que está surtindo efeito para você, tá? A Bluesys, ela vem com um bico injetor usinado. O que é o bico injetor usinado? Ele é trabalhado para o hidrogênio, específico para o hidrogênio. Por que isso? Porque determinados carros necessitam uma quantidade tão grande de hidrogênio que um bico injetor só, do jeito que ele vem padrão, não resolve, tá? Então, para isso, o bico injetor ele é usinado. O fabricante da Bluesys, ele faz uma usinagem no bico e envia para você quando você compra a controladora. Ok? É isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Então fica a dica aí, para bicos injetores de hidrogênio que travam, você vai usar uma graxa líquida e fazer esse procedimento que eu mostrei aqui, ok? Só acrescentando uma dica para vocês. Qual que é? Isso aqui de vez em quando vai travar, acabei de falar para vocês, de vez em quando trava porque não é preparado, né? Mesmo sendo o tetrafuel, que é preparado para gás, GNV, já sai de fábrica, por exemplo, do Siena, né? Do bico injetor do Siena, que já sai preparado para GNV e tudo mais, gasolina, etanol, ele pode travar também devido ao aquecimento, né? Ele trabalhar muito quente e ressecar. Qual que é o ideal então? Para você não ficar na mão, tipo, não ficar nem um dia sem economia de combustível usando hidrogênio, você compra dois desse, deixa um guardado, sabendo que está funcionando. Você coloca lá no lugar quando o outro travar, você tira o que está travado, coloca o outro no lugar, e esse aqui depois, com mais tempo, você faz a manutenção nele. Você faz ele voltar a trabalhar. Enquanto isso, o outro você coloca lá e fica sempre com dois. Você tem um guardado de reserva, o outro você tem no carro, trabalhando. Quando o que está no carro travar, você já pega esse, põe no lugar do outro, encaixa lá, põe no lugar do outro, acabou o problema. E aí você vai trazer o outro que está travado para fazer essa manutenção, igual mostrei para vocês aqui. Dessa forma, você nunca fica parado. Seu sistema de hidrogênio nunca fica parado no carro. Você não precisa desativar o sistema de hidrogênio. Tá bom? Sempre você vai ter um bico que, quando você precisar, disponível para você usar. Você deixa um reserva, tá bom? Deixa um bico reserva. Quando o do carro travar, você vai lá e troca. Põe o bico que está funcionando lá, tira o que não está funcionando, vem, faz a manutenção dele e deixa ele guardadinho de reserva para a hora que o outro travar. Se caso o outro travar, você não quiser trocar na hora, não quiser fazer essa manutenção na hora, está sem tempo. Você que é Uber, por exemplo, que trabalha o dia todo na rua, circulando, não vai ter tempo para fazer isso. Então, se você não quiser ficar sem economia, por causa do bico injetor, por causa de uma poqueirinha dessa, né? Um bico injetor travado, você vem e deixa dois, deixa um de reserva e bota ele lá quando o outro travar, tá bom? Fica a dica aí, ok? Abração. Espero que tenha sido útil o vídeo e tamo junto, tá bom? Abraço a todos os historiadores de bolha, todos os cheiradores de HHO e tamo junto nisso aí. Abração para vocês. Então, o recado que eu vou dar para vocês. Eu tenho uma mentoria, um curso, que na verdade é mais que um curso. É um acompanhamento. Você que já tentou usar hidrogênio e não conseguiu ter resultado, você que já comprou reator e não deu certo, você que acha que o hidrogênio não funciona, porque você tentou e não conseguiu, cara, faz a matrícula no curso. Você vai fazer parte, no final do curso, você vai fazer uma prova para mim, no caso, e vai fazer parte de um grupo fechado de pessoas que pesquisam o hidrogênio veicular, que já usam o hidrogênio veicular. Você vai ter contato com pessoas que estão tendo resultados. Você vai ter meu acompanhamento de perto. Eu vou acompanhar você. Eu costumo falar para os meus alunos que uma vez aluno meu, não deixa de ser aluno meu. Eu acompanho a pessoa do início ao fim do projeto dela. Tá? Nós desenvolvemos várias coisas no grupo, não só para a economia veicular, nós desenvolvemos o uso do hidrogênio para várias coisas, não só para usar no carro. Tá? Você vai abrir o seu leque de opções, você vai abrir a sua mente
sobre o uso do hidrogênio e energias renováveis. É muito legal contar com você lá no grupo, tá bom? É um grupo fechado. Por que é um grupo fechado? Eu já expliquei em outros vídeos. Porque quando eu deixava o grupo aberto, as pessoas tinham um nível de conhecimento muito desnivelado. Então a coisa não andava, né? Por que é no Telegram? Porque lá tem histórico de tudo. Então quando você entra no grupo lá no Telegram, você tem documentos, você tem vídeos, você tem fotos, imagens, você tem todo o histórico das conversas dos membros do grupo de vários anos atrás. Então, eu preferi aumentar o nível do conhecimento do pessoal que participa do grupo, dos meus alunos, para que ele tenha uma vantagem muito grande em cima do mercado. Você que quer trabalhar com hidrogênio, você que já é mecânico e quer implementar isso na sua oficina, quer oferecer esse serviço como portfólio de serviço para os seus clientes, é uma opção também você fazer o curso comigo, tá bom? A gente vai ensinar tudo para você que você precisa do zero, para você ter resultado. Inclusive depois você vai fabricar seus reatores com eficiência, que é o mais importante. Você vai poder oferecer uma gama de serviços e produtos para os seus clientes que querem colocar hidrogênio no carro deles, mas não sabem a quem procurar, tá bom? Então fica a dica aí, ok? As matrículas estão abertas, vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você tiver a fim de fazer o curso, quiser aprender tudo sobre hidrogênio veicular e outras aplicações do hidrogênio, não só veicular, ter meu acompanhamento direto, mais de perto, tá? O tempo todo eu acompanho vocês, só fazer a matrícula, ok? Um abraço, espero que tenham gostado da dica aí dos bicos injetores. Tamo junto, ok? Um abraço.